Fala pessoal, tudo bem? João Lucas aqui. Galera, eu sou o responsável pelos conteúdos da Line. Como alguns de vocês também sabem, eu sou advogado. Então eu quero aproveitar essa familiaridade que eu tenho tanto com o universo jurídico como com o universo do coaching para esclarecer de forma bem simplificada, bem prática, o contexto atual da polêmica da criminalização versus a regulamentação do coaching. Então, na semana passada, houve uma audiência pública interativa. O que significa isso? Uma audiência aberta ao público, né? Que o público poderia interagir, seja através de ligação, pelo site, ou mesmo comparecendo lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Foi uma sessão de quase 3 horas. Eu vou deixar o link, aliás, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês nesse vídeo, que se você estiver vendo no YouTube, você pode olhar na descrição ali embaixo, vai estar tudo linkado para você, para facilitar a sua conferência, seu estudo. E se você estiver vendo isso lá no nosso blog, está no texto que eu escrevi acima aqui, cada termo que eu mencionar, que houver um link externo, você pode clicar e ir lá conferir também. Então, nessa sessão de quase 3 horas, aí, muito se falou a respeito dessa matéria. Eles foram lá para discutir uma pauta, que era da criminalização do coach. Por quê? A participação legislativa, quando uma pessoa ela sugere uma ideia, ou melhor, tecnicamente, quando vem uma ideia legislativa e ela atinge determinado número, no caso foi 20 mil apoios, ela precisava atingir para se tornar uma sugestão de lei, e ela atingiu, daí então faz-se um requerimento para discutir isso em audiência. Tá? E pode comparecer tanto favoráveis ao projeto, enfim, à sugestão, melhor dizendo, e quanto pessoas contrárias. No caso dessa sessão, especificamente dessa audiência, não compareceu ninguém que fosse contrário ao coach, ou melhor, a favor da criminalização do coach, não compareceu. Vou até deixar aqui um trecho do vídeo em que uma pessoa questiona onde é que está a representatividade das pessoas que são contrárias, ou mesmo de membros da psicologia. E aí o senador que presidia a sessão, ele fala, foram convidados, todos foram convidados, mas não compareceram. O Wendel Faria, do Paraná, não seria questionável a ausência de convidados representantes dos movimentos de contestação do coach ou mesmo do Conselho de Psicologia? Não, Wendel, foram convidados. Alguém que não veio é porque não quis participar. Essa sessão inteira de 3 horas, eu nem recomendo que você assista ela inteira. Você pode assistir se você tiver tempo sobrando, mas se você for pulando, você vai perceber que muito se falou bem a respeito do coaching, né? Muita gente falando até de cases de sucesso, teve até, na minha opinião, tá? Isso é o João Lucas falando, na minha opinião, é muito questão de instituição, até uma propagandinha ali acabou acontecendo, mas tranquilo, né? Talvez, né, até um dos participantes lá sugeriu que se houver uma próxima sessão que ela fosse um pouco mais focada para falar da criminalização ou da regulamentação e não exatamente o quanto que o coaching pode transformar vidas, etc. É importante também que se saiba isso, né? Só não pode se limitar a isso o debate. A grande questão, eu vou mostrar aqui para vocês, é que essa ideia ela tinha uma descrição. Aliás, vou mostrar aqui agora para vocês na tela para ficar mais fácil. Algumas dessas questões que vinham nessa sugestão aqui, elas podem ser resolvidas de outra forma. Vou deixar isso mais claro. Olha só, criminalização do coach. Se tornada lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Então, olha só, a pessoa colocou aqui nessa sugestão, eu quero fazer uma análise aqui técnica mesmo do porquê que eu, João Lucas, acredito que essa criminalização não deve prosperar, tá? Primeiro de tudo, aqui está como criminalização do coach, né? Em alguns documentos oficiais ali, eles até colocaram essa expressão do sick, né? Aquela expressão quando há um erro, mas é um erro que vem do original e ele foi replicado. Então, como uma pessoa que está reproduzindo o conteúdo sabe que é um erro, coloca a expressão que é um sick.
porque não seria a criminalização do profissional em si, né? Mas o correto seria da profissão, então seria criminalização do coaching. Alguns podem até falar, olha, isso demonstra que a pessoa que sugeriu isso sequer conhece alguma coisa sobre o coaching. Tudo bem, pode ser. Nem vem ao caso aqui. A grande questão é que o cara que sugeriu, as pessoas que apoiaram, elas estão falando sobre criminalizar toda uma profissão, né? Vários profissionais, em razão de algumas questões pontuais que, na verdade, já são crime ou contravenção penal. Eu vou explicar cada uma delas de forma bem tranquila aqui. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Para criminalizar a profissão como um todo, a atividade do coaching deveria ser crime em primeiro lugar. Então deveria estar previsto lá no Código Penal que o coaching é um crime, portanto, uma pessoa que trabalha com isso é uma criminosa. Um exemplo bem absurdo. O tráfico é crime. Logo, o traficante, profissão traficante não existe. Nunca vai ser considerado uma profissão. Por quê? Porque a sua atividade já é um crime. Agora, no caso aqui do coach, a atividade não é um crime, mas algumas coisas que ele pontua aqui já são. Você não precisaria criminalizar o coach por causa disso. Por exemplo, o charlatanismo. Charlatanismo está previsto lá no Código Penal, no artigo 283. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Quando a pessoa coloca aqui, ó, reprogramação do DNA, cura quântica, a grande verdade é que essas expressões elas nem são comuns à metodologia do coaching. Né? A maioria dos coaches nunca ouviram falar disso. Né? Não se sabe ao certo o que é isso. Eu, particularmente, não sei o que as pessoas que anunciaram esse tipo de coisa, não sei com o que elas trabalham. Eu sei que a metodologia do coaching não é a respeito disso. A pessoa oferecendo cura, ela está errada. Ela tem que saber os limites, né, da profissão do coaching. Tem limites. Você não pode simplesmente falar que você cura pessoas, porque na realidade não é isso que o coach se propõe aqui no Brasil nem em qualquer lugar do mundo. Mas o fato é, charlatanismo já é um crime previsto no Código Penal. Portanto, qualquer profissional, não apenas alguém da área do coaching, que praticar esse charlatanismo, que enfim, falar que pode curar pessoas, né? A gente teve um caso recente que apareceu na mídia isso, de uma pessoa que não é médica, mas fazia curas. Essa pessoa pode ser imputada, né? Pode se imputar o crime de charlatanismo a essa pessoa, independentemente dela ser da área do coaching ou não. O mesmo acontece na parte de propaganda enganosa. Propaganda enganosa também a lei já fala sobre isso lá no Código do Consumidor. Vou mostrar aqui para vocês também. O Código do Consumidor aqui no artigo 37, ele fala é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O parágrafo 1º explica o que é enganosa e o parágrafo 2º explica o que é abusiva. No caso da enganosa, ele fala que é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, ou seja, você fazer propaganda, né, você anunciar, algo que seja inteira ou parcialmente falso, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Mesmo assim, eu acho difícil, você pode até tentar imputar uma pessoa, olha, você está anunciando que você faz reprogramação de DNA. Isso é uma propaganda enganosa. Eu ainda acho que talvez a pessoa nem sofreria as penas aí por causa disso, por propaganda enganosa, por ser algo tão, não quero dizer absurdo, mas é algo que dificilmente uma pessoa seria induzida em erro. Nossa, a pessoa vai realmente reprogramar meu DNA. Olha quanta coisa pode acontecer se o seu DNA fosse diferente, né, do que ele é hoje, você seria uma pessoa totalmente diferente, inclusive com as características físicas diferentes. Então, dificilmente uma pessoa é induzida em erro por causa disso. E a questão de cura quântica também é uma coisa meio nebulosa. Então, mas se eu, como coach, falar assim, olha, eu vou fazer isso e aquilo na sua vida, você vai... Não estou falando de cura,
mas vai transformar sua vida, vou te trazer prosperidade. Aí sim, essa pessoa poderia incorrer nessa propaganda enganosa, seja ela coach ou seja ela profissional de qualquer área, que anunciar que pode fazer algo que na realidade não pode, tá? Vamos lá para a terceira parte aqui, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Então, o que essa parte aqui está querendo dizer? Que o coach ele invade outras profissões. Se isso acontecer, ele também já está incorrendo em uma contravenção penal. Existe o crime do exercício ilegal da profissão, está até aqui no Código Penal, no 282, mas ele se trata de algo um pouco mais específico, tá? Mas lá na contravenção penal, isso aqui, ó, artigo 47, exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Por lei está subordinado ao seu exercício, ou seja, se uma pessoa, se um coach ele está entrando na área da psicologia, ele pode sim incorrer nessa contravenção penal, independentemente de haver uma regulamentação do coaching, independentemente de haver uma criminalização do coaching, independentemente da pessoa ser coach ou não. Por exemplo, eu gosto muito de academia, musculação e tal, e eu já vi, não é tão incomum assim, mas eu já vi que um instrutor recomende, né, para não dizer prescreva, uma dieta para o seu aluno, ou mesmo um nutricionista que queira passar para ele determinado tipo de treino. Um está entrando na área do outro aí. Nem por isso se vai criminalizar o profissional de educação física ou o nutricionista. Simplesmente essas pessoas, uma vez constatado que estão fazendo isso, poderiam ser denunciadas e aí, enfim, incorrer nessa contravenção ou seja lá no que for, mas algo que já existe na legislação, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa ideia aqui, como eu estava falando para vocês, ela superou 20 mil apoios, então foi para 24 mil apoios, ela se tornou uma sugestão. Essa sugestão aqui, e ela foi debatida lá. Tá? Como aqui está falando do que a lei estabelece. Aliás, antes de falar sobre o que eu iria falar agora, é importante a gente se lembrar o que está falando lá na Constituição Federal. Lá na Constituição, deixa eu abrir aqui, o artigo 5º. Artigo 5º é um dos principais artigos da nossa Constituição. Lá no inciso 13, ele fala livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso aqui, ó, que a lei estabelecer, é um indicativo de que se faz importante a regulamentação do coaching, porque hoje cada escola pode ter um requisito e tal, para formação, carga horária, forma de, enfim, pode ser presencial, pode ser online. Hoje não tem uma lei estabelecendo, então isso é um indicativo de que pode sim caminhar para a regulamentação. Hoje já há no Congresso, enfim, se eu não me engano, 4 projetos de lei propondo a regulamentação do coaching. Provavelmente, quando eles forem discutidos, todos vão ser discutidos de forma unidas, né? Um vai ser apensado, que é o nome certo, todos eles vão ser unidos para serem discutidos e aí requisitos serão estabelecidos com criação de conselho da profissão, determinação. E aí, se esse for o caso, definição de requisitos, as escolas que não tiverem atendido, né, elas vão ter que se adequar. Pessoas já formadas provavelmente vão ter um prazo para apresentar que elas preenchem os requisitos ou para se regularizarem. Mas isso é um assunto futuro. Quando isso acontecer, eu posso gravar um novo vídeo explicando também, tintim por tintim, o que está acontecendo, como é que está agora. Qual que é o panorama que eu vejo? Eu vejo que a criminalização ela é pouquíssimo provável. Inclusive, vou também colocar esse trecho do vídeo aqui no final. O senador que presidia a sessão, ele fala que uma coisa ficou muito clara, que tem que regulamentar.
Aqui ficou a sugestão. E nós acatamos a sugestão, já convido ali os nossos assessores para fazer uma outra audiência, realmente para focar naquilo que é importante. Que hoje nós temos aí pessoas querendo criminalizar e outros mostrando que isso é bom para a sociedade. Mas, de qualquer sorte, acho que ajudou muito. Foi o primeiro debate, mas o que ficou bem claro é que precisa regulamentar, até para poder que todos sigam um só caminho, uma só direção. É uma profissão bonita, que envolve. E o que eu falo para vocês? Não se preocupem, né? Mas busquem o conhecimento, busquem saber. Tudo isso está lá no site do Senado, você tem um acesso muito fácil e eles estão tentando cada vez mais deixar isso de forma muito compreensível, porque eu vejo que tem bastante gente falando coisas que não estão corretas e algumas até alarmistas, outras desesperadas, mas que não foram lá dar uma olhada lá na fonte. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, vocês podem falar comigo sempre que vocês quiserem, deixar comentários aqui no vídeo ou no artigo, e aí a gente esclarece. A minha opinião, pessoal, é que tem que sim regulamentar para se evitar que algumas pessoas façam coisas erradas. Isso traria mais segurança jurídica. É um fato isso. Tá? Eu sei que no mercado do coach tem muita gente que está sim invadindo outras áreas. O coach não cura nada. O coach, se ele constata que um cliente precisa de um apoio, né, de um atendimento psicológico, psiquiátrico, ele tem que encaminhar, ele não tem que atender. Ele poderia até atender, mas se tivesse em conjunto com outra pessoa e desde que acompanhado desses profissionais da saúde que poderiam falar, olha, o seu trabalho pode sim ser importante para estimular essa pessoa, ou não, poderia falar, olha, você não é recomendável o seu trabalho nesse momento. E pronto, e acabou. O profissional da saúde teria autoridade para falar isso. Veja um exemplo importante, só que antes de eu encerrar. O coaching de emagrecimento, ele pode trabalhar, né, sem os profissionais da nutrição ou o profissional de educação física? Ele pode trabalhar, ele não pode prescrever treino, dieta, entendeu? Ele não pode entrar nas outras áreas. Agora, a grande questão é que muitas pessoas não fazem o básico, elas não dormem o tanto que deveria, elas não conseguem manter um hábito, uma rotina, acordar no horário, elas não se organizam, não têm uma organização na agenda, não planejam seu dia, elas não se organizam até para comprar alimentos mais saudáveis para ter em casa e, enfim, conseguir mudar a sua vida, mudar a sua saúde. Um coach sozinho consegue fazer com que ela mude esses hábitos e comece a fazer essas coisas simples, tomar água, sabe? Ajudar com coisas simples e o coach ele vai ver com um negócio que se chama supervisão. E com a supervisão a pessoa fica mais motivada. Poxa, tem alguém preocupado comigo, tem alguém me perguntando se eu estou cumprindo as coisas que eu me comprometi a fazer. E aí essa pessoa ela vai começar a ter resultados. Naturalmente, se ela puder contratar os profissionais, o profissional da nutrição e na academia, se acompanhar de um instrutor ou de um personal, perfeito, aí está o pacote completo, porque todos vão conseguir trabalhar juntos. O que nem o coach pode fazer, nem o personal, nem nenhum outro profissional é entrar na área do outro. Se para que isso fique claro para os profissionais de coach, para os formadores, se precisar uma regulamentação para isso ficar claro, então que regulamente mesmo. Traria segurança jurídica tanto para o profissional como para o cliente ou para os potenciais clientes e também para os formadores, né? Haveria ali um padrão. Isso não vejo com maus olhos. Tá certo, pessoal? Então, o contexto é esse. Desculpa aí o vídeo um pouco longo. Tentei trazer de forma bem simplificada. O que eu quis dizer é que aquilo que se pretende repelir, aquilo que se pretende evitar com a criminalização do coaching, na verdade, já está previsto na legislação. Já existem crimes e contravenção falando sobre isso. Então, qualquer tipo de profissional pode ser denunciado e que não faz sentido criminalizar toda uma profissão por causa de uma exceção de pessoas que fazem um péssimo trabalho ou que são irresponsáveis, né?
que existe em qualquer profissão. Existem advogados que são inescrupulosos, nem por isso você vai criminalizar a advocacia. Simplesmente, na minha opinião, não faz sentido e a regulamentação poderia resolver alguns desses pontos. Beleza? Já estou ficando repetitivo aqui, então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um forte abraço, meus amigos!